Livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 4. O Inferno. Pressentimento das penas futuras. 1. O homem sempre acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Mas a ideia que faz a respeito da vida futura está em concordância com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções mais ou menos justas que ele tem do que é bem e do que é mal. As penas e as recompensas refletem os instintos que predominam no homem. É assim, por exemplo, que os povos guerreiros depositam a suprema felicidade nas honrarias conferidas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nos prazeres da devassidão, e assim por diante. Enquanto o homem for dominado pela matéria, ele só pode compreender a espiritualidade de um modo imperfeito. É por isso que ele faz das penas e das recompensas futuras um quadro mais material do que espiritual. Imagina que possa comer e beber no outro mundo, mais e melhor do que quando estava na Terra. Mais tarde, já é possível encontrar nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. É desse modo que, ao lado do bem-aventurança contemplativa, o homem coloca um inferno com torturas físicas. Nota de Allan Kardec. O menino de Saboia, interior da França, a quem o seu padre fazia uma descrição sedutora da vida futura, perguntou-lhe se lá todos também comiam pão branco, assim como em Paris. 2. O homem primitivo só podia compreender o que os seus olhos viam, por isso moldou seu futuro tendo como base a vida presente. Para compreender coisas diferentes daquilo que ele via, precisava de um desenvolvimento intelectual que somente o tempo iria lhe trazer. Assim, o quadro idealizado pelo homem primitivo sobre as penas futuras é um reflexo das maldades cometidas pela humanidade, mas em proporção maior. Neste quadro foram reunidas todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que ele encontrou na Terra. É deste modo que nas regiões de clima quente ele imaginou um inferno de fogo e nas regiões polares um inferno de gelo. Como o homem primitivo ainda não havia desenvolvido o sentido que mais tarde lhe permitiria compreender o mundo espiritual, ele só podia conceber penas materiais. Eis porque, com algumas pequenas diferenças de forma, o inferno é semelhante em todas as religiões. O inferno cristão teve como fonte de inspiração o inferno pagão. 3. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e foi acolhido pelos cristãos, que também tiveram os seus poetas. Comparando o inferno dos pagãos com o dos cristãos, encontramos neles, salvo os nomes e algumas variações de detalhes, inúmeras semelhanças. Em ambos, o fogo material é a base dos tormentos, porque o fogo é o símbolo dos sofrimentos mais cruéis. Entretanto, uma coisa muito estranha aconteceu. Em muitos pontos, os cristãos conseguiam ultrapassar em maldade o inferno dos pagãos. Se os pagãos tinham em seu inferno sacrifícios individuais, como o tonel das Danaides, a roda de Ixion e o rochedo de Sísifo, os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos levantam para ver os condenados se contorcendo. E Deus, sem a menor piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, inspecionando e deleitando-se com os suplícios daqueles que estavam no Tártaro. Observação. Pagão. Termo usado para designar toda religião ou pessoa que é politeísta, ou melhor, que acredita em vários deuses. Também é usado para indicar aquele que não adota o batismo ou para toda pessoa que não é cristã nem judaica. O tonel das Danaides. Danaides era o nome das 50 filhas de Dânaos, rei do Egito e mais tarde de Argos, que, com exceção de uma delas, mataram os seus esposos na noite de núpcias. Por isso foram condenadas a encher eternamente no inferno um tonel sem fundo. A roda de Ixion. Por caluniar Zeus, deus dos raios na mitologia grega,
Ixion foi fulminado por um raio e lançado no inferno, onde foi amarrado a uma roda em chamas e condenado a girar nessa roda por toda a eternidade. O rochedo de Sísifo. Sísifo, rei de Corinto, era um criminoso obstinado que assaltava os viajantes. Após a sua morte, Zeus o condenou ao inferno e deu-lhe como castigo eterno a obrigação de empurrar uma enorme pedra até o ponto mais alto da montanha, de onde ela sempre rola antes de atingir o cume. Campos Elíseos. É o paraíso na mitologia grega, lugar de repouso e de felicidade eterna para os heróis e homens virtuosos que lá repousam dignamente após sua morte. Tártaro. Parte mais profunda do inferno, onde os perversos padecem os seus castigos. 4. Assim como os pagãos, os cristãos também têm o seu rei dos infernos, que é Satã ou Satanás. A diferença é que Plutão não era maldoso e se limitava a governar o império das sombras, que havia recebido em partilha. Ele retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao pecado para desfrutar do prazer de vê-los sofrer. Já Satanás recruta suas vítimas por toda parte e se alegra em atormentá-las com uma legião de demônios armados de tridentes para revolvê-las no fogo. Tem-se discutido muito sobre a natureza desse fogo que queima sem jamais consumir suas vítimas. Tem-se mesmo perguntado se não seria um fogo de betume. Portanto, o inferno cristão não perde em nada em matéria de maldade para o inferno pagão. Observações. Plutão, deus dos mortos e das riquezas. Quando Júpiter fez a partilha do universo, deu a Plutão o império do inferno. Betume, substância mineral de cor escura e muito viscosa, resulta da decomposição de matéria orgânica e é altamente inflamável. 5. As mesmas razões que levaram os antigos a localizar a morada da felicidade determinaram também que se localizasse a morada dos suplícios. Tendo eles colocado a morada da felicidade nas regiões superiores, era natural que colocasse a dos suplícios nas regiões inferiores, ou melhor, no centro da Terra, acreditando que certas cavernas sombrias e de aspecto assustador lhe serviam como porta de entrada. Foi assim que os cristãos, por muito tempo, também colocaram a morada dos condenados no inferno. Mas esta não é a única semelhança que existe entre o inferno pagão e o inferno cristão. Se não, vejamos. O inferno dos pagãos tinha de um lado os Campos Elíseos e do outro o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo o que está escrito no Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, para de lá tirar as almas dos justos que aguardavam a sua vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Semelhante ao que acontecia com os pagãos, o inferno dos cristãos também situava-se nas regiões inferiores. A morada dos anjos e dos santos, assim como o Olimpo, ficava nas regiões elevadas, e foi colocada para além do céu das estrelas, que eles acreditavam ser limitado. 6. Esta mistura de ideias pagãs e cristãs nada tem que possa nos surpreender. Jesus não podia, de uma hora para outra, destruir crenças que estavam enraizadas. Os homens do templo do Cristo não possuíam o conhecimento necessário para entender o espaço como sendo infinito e nem o número infinito de mundos. A Terra, para eles, era o centro do universo. Não conheciam a sua forma e nem a sua estrutura interna. Tudo era limitado segundo a sua compreensão, e as noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Portanto, Jesus se encontrava impossibilitado de transmitir-lhes os verdadeiros conhecimentos sobre a realidade das coisas. Apesar da sua autoridade, Jesus não quis confirmar os preconceitos dominantes e as ideias erradas, por isso absteve-se de corrigi-los, deixando que o tempo fizesse sua parte. Limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada e dos castigos reservados aos culpados, sem se referir jamais nos seus ensinamentos a castigos e suplícios corporais, que sempre foram para os cristãos um artigo de fé. Foi desse modo que as ideias do inferno pagão se perpetuaram até nossos dias. Foram necessários a difusão dos conhecimentos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para dar um inferno à sua verdadeira realidade.
Mas, como nada de concreto aconteceu para pôr um fim nas velhas ideias a respeito do inferno, depois de um longo período de fé cega, seguiu-se, como fase de transição, o período da incredulidade, que só terminou com a chegada da nova revelação, ou melhor, do Espiritismo. Era preciso destruir os velhos conceitos antes de trazer os novos. Sempre será mais fácil fazer com que uma pessoa que não acredita em nada aceite ideias verdadeiras, principalmente se ela sente que alguma coisa lhe falta. Assim como sempre será mais difícil convencer uma pessoa que já possui uma fé sólida, mesmo que essa fé seja absurda. Observação. Artigo de fé. Verdade na qual se acredita sem a necessidade de uma comprovação. 7. Com a localização do céu e do inferno, as seitas cristãs tiveram que aceitar para as almas duas situações extremas: a felicidade perfeita ou o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira. Ao sair dele, as almas passam sem transição para a região dos bem-aventurados. A crença no destino definitivo das almas após a morte faz com que existam apenas duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados. Sendo assim, não pode haver níveis entre cada uma dessas moradas, porque se isso acontecer, é preciso admitir a possibilidade de passar de um nível para o outro, o que certamente indicaria algum tipo de progresso. Ora, se existe progresso, não pode haver destino definido. E se existe destino definido, não pode haver progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Os limbos. 8. É verdade que a Igreja admite uma posição especial para alguns casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, por não terem praticado nenhum mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno, mas, por outro lado, não tendo feito o bem, também não possuem o direito à felicidade suprema. A Igreja nos diz que elas ficam nos limbos, situação mista e que nunca foi bem definida. Se elas não sofrem, também não desfrutam da plena felicidade. Uma vez que a sorte dessas crianças é fixada de modo definitivo, elas ficam privadas da felicidade por toda a eternidade. Essa privação, que não dependeu do que elas fizeram, equivale a um suplício eterno e imerecido. O mesmo acontece com os selvagens que não receberam a graça do batismo e nem os ensinamentos da religião. Assim pecam por ignorância e por estarem entregues aos instintos naturais, não lhes cabendo nem a responsabilidade, nem o mérito daqueles que agem com conhecimento de causa. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, que pode ser definida por estas palavras de Cristo: a cada um segundo suas obras. Esses ensinamentos devem ser entendidos como sendo as obras boas ou más, que são realizadas livremente, pela vontade própria de cada um, porque essas são as únicas que acarretam responsabilidade. Não é o caso da criança, do selvagem e muito menos daqueles que não tiveram a oportunidade de receber o esclarecimento. Descrição do inferno pagão. 9. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase que exclusivamente pela narrativa dos poetas Homero e Virgílio, que deram desse inferno a descrição mais completa. Entretanto, por serem descrições poéticas, elas apresentam uma limitação quanto à linguagem em que foram escritas. A descrição de Fénelon, no seu livro As Aventuras de Telêmaco, embora tendo como origem a mesma fonte, no que diz respeito às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa, pois não foram escritas em forma de poesia. Ele descreve o aspecto fúnebre dos vários lugares e procura ressaltar o tipo de sofrimento que os culpados suportam. Dá muita ênfase ao destino dos reis que foram maus, uma vez que Fénelon era o responsável pela instrução do jovem duque de Borgonha, neto do rei e herdeiro da coroa. Por mais popular que seja sua obra, As Aventuras de Telêmaco, nem todos guardam essa descrição na memória, ou não refletiram bastante sobre ela de modo a estabelecer uma comparação. Por isso, julgamos útil reproduzir alguns trechos que apresentam uma relação mais direta com o nosso assunto, ou seja, aqueles que se referem especificamente às penas individuais. Observações.
Homero, poeta da Grécia Antiga, autor dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. Virgílio, considerado um dos maiores poetas da Roma Antiga, autor de 3 grandes obras da literatura latina, Éclodas, Geórgicas e Eneida. Fénelon, teólogo católico, escritor e poeta francês. Suas ideias liberais sobre a política e a educação eram contrárias ao status quo da Igreja e do Estado da época. Telêmaco, personagem do poema épico Odisseia, foi filho de Penélope e do herói Odisseu, mais conhecido por Ulisses em Roma, que deixou sua família quando Telêmaco ainda era bebê, para lutar em Troia. 10. Narrativa de um trecho da obra As Aventuras de Telêmaco. Ao entrar, Telêmaco ouve gemidos de uma sombra que não encontrava consolação. Qual é a sua desgraça? Pergunta ele. O que você foi na terra? E a sombra responde. Eu fui Nabofarzã, rei da soberba Babilônia. Só de ouvirem o meu nome, todos os povos do Oriente tremiam. Eu era adorado pelos babilônios num templo todo de mármore. Lá, eu era representado por uma estátua de ouro. Aos pés dessa estátua eram queimados, dia e noite, os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou me contradizer sem que recebesse uma punição imediata. Todos os dias eu inventava novos prazeres para tornar a minha vida mais deliciosa. Eu era jovem e forte. Oh, tristeza! Quantos prazeres me restavam ainda por desfrutar em meu trono. Mas uma mulher a quem eu amava e que não me correspondia fez-me sentir que eu não era um deus. Envenenou-me e hoje eu nada mais sou. Ontem, com toda a pompa, as minhas cinzas foram colocadas em uma urna de ouro. Os babilônios choraram, arrancando os cabelos. Ela ameaçou atirar-se nas chamas da minha fogueira para morrer comigo, e ainda hoje vai chorar aos pés do soberbo túmulo onde lançaram as minhas cinzas. Mas ninguém tem pena de mim. A minha memória causa horror até mesmo na minha própria família. Enquanto isso, aqui embaixo, eu já sofro com os horríveis tratamentos que me dispensam. Comovido com o drama, Telêmaco lhe perguntou: você era verdadeiramente feliz durante seu reinado? Porventura você sentia essa paz suave, sem a qual o coração permanece sempre oprimido em meio às delícias? Não, respondeu o babilônio. Eu nem mesmo compreendo o que você quis dizer. Os sábios falam dessa paz como sendo o único bem, mas eu nunca a senti. Meu coração estava sempre agitado por novos desejos, por temores e esperanças. Através da excitação das minhas paixões, eu procurava esquecer de mim mesmo. Tinha o cuidado de alimentar essa embriaguez para que ela não cessasse, pois o menor intervalo de raciocínio normal, de calma, me era muito amargo. Esta foi a paz que eu desfrutei. Qualquer outra me parece antes uma fábula, um sonho. Esses são os bens cuja perda eu lamento. Ao falar assim, o babilônio chorava como um homem covarde, que deixou-se abater pelas comodidades que desfrutava, e não estava acostumado a supor resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos que tinham sido mortos para homenagear os seus funerais. Mercúrio entregou os escravos, juntamente com o rei Nabofarzã, a Caronte. Também deu aos escravos um poder absoluto sobre o rei, a quem tinham servido na terra. Observações. Mercúrio, deus romano do comércio e dos viajantes. Na Grécia era conhecido como Hermes. Caronte, barqueiro do inferno que transportava as almas dos mortos sobre as águas do rio Estige. Uma moeda era colocada sob a língua dos cadáveres, como forma de pagamento, para que eles não ficassem vagando 100 anos pela margem do rio. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzã. Elas mantinham a sombra do rei acorrentada e a submetiam às mais cruéis humilhações. Uma sombra lhe dizia: não éramos homens iguais a você? Como você pode ser tão insensato a ponto de se julgar um deus? Como pôde esquecer a sua origem, que era a mesma de todos os homens? Outra sombra, para insultá-lo, dizia: você tinha razão em não querer ser considerado um homem, porque na verdade você era um monstro desumano. Uma terceira sombra lhe dizia ainda: onde estão agora aqueles que lhe bajulavam? Nada mais tens a dar, infeliz.
Você não pode fazer mais nenhum mal. Virou escravo dos seus próprios escravos. A justiça dos deuses tarda, mas não falha. Ao ouvir essas duras palavras, Nabufarzã batia o rosto contra o chão, arrancando os cabelos num acesso de raiva e desespero. Mas Caronte dizia aos escravos: arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade, pois ele não terá nem mesmo o consolo de esconder a sua própria vergonha. É preciso que todas as sombras do Estige sejam testemunhas desse fato, com uma justificativa aos deuses, que por tanto tempo suportaram o reinado desse desumano sobre a terra. Observação: Estige, rio que contorna 7 vezes o inferno. Em seguida, Nabufarzã percebe, bem próximo de si, o Tártaro Negro, ou seja, a região mais profunda do inferno, de onde saía uma fumaça espessa e escura, cujo cheiro provocaria a morte, caso se espalhasse pelo mundo dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo, com um turbilhão de chamas. O ruído desse rio era semelhante ao das correntezas mais caudalosas, quando descem dos altos rochedos e batem no fundo do abismo. Assim, não era possível ouvir nada com clareza num lugar tenebroso como aquele. Telêmaco, secretamente influenciado por Minerva, entra sem medo nesse abismo. Viu, primeiramente, um grande número de homens que viveram nas mais humildes condições e que estavam sendo punidos por haverem procurado a riqueza por meio de fraudes, traições e crueldades. Observação: Minerva, deusa latina da sabedoria, das artes úteis e ornamentais. Telêmaco também notou ali muitos hipócritas perversos que, fingindo amar a religião, serviam-se delas como um belo pretexto para satisfazer suas ambições e se aproveitar das pessoas crédulas. Esses homens abusavam da própria virtude. A virtude era tida como o maior dom dos deuses, por isso eles recebiam a punição como se fossem os mais perversos de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam suas mãos no sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria, violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menos cruéis do que os hipócritas que fingiram amar a religião. Os 3 juízes do inferno determinaram que a punição deles fosse maior, pela seguinte razão: os hipócritas, não se contentando em ser maus como os demais perversos, ainda queriam se passar por bons. Desse modo, contribuíam com a sua falsa virtude, para que os homens deixassem de acreditar na verdadeira virtude. Eles zombaram e desprezaram os deuses diante dos homens. Por isso, os deuses empregam agora, com prazer, todo o seu poder para vingar-se dos insultos recebidos. Observação: os 3 juízes do inferno. Aicos julgava as almas europeias. Radamantes julgava as almas asiáticas. E Minos tinha o voto decisivo. Nem mesmo o próprio deus Hades interferia no julgamento deles. Ao lado desses estavam outros homens que as pessoas comuns julgam pouco ou nada culpados, mas que a vingança dos deuses persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os vaidosos que se satisfizeram no vício, os críticos maliciosos que não temeram manchar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que julgaram temerariamente as coisas, sem conhecê-las a fundo e que, por isso, mancharam a reputação dos que eram inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados, condenando um homem, ousou perguntar-lhes quais eram os crimes que ele havia cometido. O condenado, tomando a palavra, logo falou: nunca fiz mal algum. Todo o meu prazer consistia em praticar o bem. Fui sempre generoso, liberal, justo e piedoso. Do que podem me acusar? Minos então lhe disse: quanto aos homens, nenhuma acusação lhe pode ser feita. Mas você não devia mais aos deuses do que aos homens? Que justiça é essa da qual você se vangloria? Para os homens, que nada representam, você não faltou com nenhum dever. Foi virtuoso, é verdade, mas creditou toda a sua virtude a você mesmo, e não aos deuses que lhe concederam as graças. Agiu assim por querer aproveitar os frutos de sua própria virtude. Encerrando-se em si mesmo, você foi a sua própria divindade. Mas os deuses que tudo fizeram, e o fizeram apenas para si mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Você os esqueceu,
e eles também o esquecerão. Você quis pertencer a si mesmo e não aos deuses. Procura agora, se é que é possível, o consolo em seu próprio coração. Você está agora separado dos homens, a quem sempre quis agradar. Está só diante de si mesmo, uma vez que você era o próprio ídolo. Deveria saber que não existe verdadeira virtude sem amor e respeito aos deuses a quem tudo é devido. A sua falsa virtude, que por muito tempo deslumbrou os homens ingênuos, será destruída. Os homens, por julgarem o vício e a virtude apenas pelo aspecto que lhes agrada ou incomoda, são cegos para discernir o bem do mal. Aqui, uma luz divina anula todos os julgamentos superficiais. Com frequência é condenado aquilo que os homens admiram e é dada razão ao que eles condenam. Ouvindo essas palavras, o filósofo, como que se tivesse sido atingido por um raio, mal podia se sustentar. A visão do seu próprio coração, inimigo dos deuses, tornou-se um suplício. Ele vê a si mesmo e não pode deixar de fazê-lo. Vê a vaidade dos julgamentos humanos, aos quais sempre buscava agradar em todas as suas ações. Ocorre uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se alguém lhe revirasse as entranhas. Ele já não é mais o mesmo, não encontra apoio em seu coração. Sua consciência, que lhe parecia tão serena, revolta-se contra ele, censurando-lhe amargamente o desvio do caminho e a ilusão de todas as suas virtudes, que nunca tiveram como princípio ou como fim o culto aos deuses. Está perturbado, amargurado, cheio de vergonha, com remorso e desespero. As fúrias não o atormentam, porque lhe basta estar entregue a si mesmo, para que sofra pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Procura os lugares mais sombrios para se esconder dos outros mortos, já que não pode esconder-se de si mesmo. Procura as trevas e não as pode encontrar, porque uma luz inconveniente o segue por toda parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vingam sem cessar a verdade que ele negligenciou, ao invés de seguir. Observação: as fúrias são as 3 deusas gregas da vingança, Alecto, Tisífone e Megera. Sua missão era punir os erros humanos. Tudo o que ele amava se torna odioso, como se fosse a fonte de seus males infindáveis. Diz para si mesmo: "Oh, como eu fui insensato! Não conheci os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo, porque jamais amei o verdadeiro e o único bem. Todos os meus passos foram no caminho errado. A minha sabedoria não passava de loucura. A minha virtude se constituía num orgulho impiedoso e cego. Era eu, enfim, o meu próprio ídolo." Finalmente, Telêmaco avistou os reis que estavam sendo condenados por abuso de poder. De um lado, uma das 3 fúrias vingadoras apresentava-lhes um espelho, no qual refletia toda a monstruosidade de seus vícios. Nesse espelho, eles viam, sem poder desviar o olhar, a vaidade grosseira e insaciável dos ridículos louvores que prestavam, a crueldade para com os homens, a quem deviam ter feito felizes, a insensibilidade para com as virtudes, o medo de ouvir a verdade, a predileção pelos covardes e bajuladores. Viam também a sua desatenção para com as coisas do povo, a sua inércia, a preguiça, a desconfiança exagerada, o luxo e o esplendor excessivos, conseguido graças à ruína dos povos, a ambição de glórias inúteis à custa do sangue de seus cidadãos, a crueldade que procura a cada dia novos prazeres nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes. Os reis se enxergavam constantemente nesse espelho, sentindo-se mais monstruosos e horrendos do que a própria Quimera, vencida pelo Belerofonte, mais horrendos do que a Hidra de Lerna, abatida por Hércules, e que o próprio Cérbero, vomitando por suas 3 goelas um sangue negro e venenoso, capaz de infectar toda a humanidade que vive na Terra. Observações: Quimera. Na mitologia grega, era um monstro que possuía cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de dragão. Lançava chamas e foi morto por Belerofonte. Belerofonte, herói mitológico grego, filho de Poseidon, deus dos mares. Montado em seu cavalo alado Pégaso,
Realizou grandes proezas, entre elas matar o monstro Quimera. Hidra de Lerna. Na mitologia grega, era uma serpente monstruosa com 7 cabeças. Suas cabeças renasciam se não fossem cortadas as 7 de uma só vez. Foi morta por Hércules. Hércules é o nome latino dado ao herói grego Heracles, muito conhecido por sua força. Deus protetor da agricultura, do comércio e dos exércitos. Cérbero, na mitologia grega, era um cão monstruoso de 3 cabeças e 3 pescoços, que guardava a entrada do inferno. Deixava as almas entrarem, mas jamais saírem. Outra fúria, insultando os reis, repetia todos os elogios que os bajuladores lhes dispensavam em vida e mostrava-lhes ainda um outro espelho, no qual eles se viam tais como os bajuladores os haviam pintado. A contradição entre esses 2 quadros, tão opostos, era um suplício para suas vaidades. Notava-se claramente que os piores entre esses reis eram aqueles que haviam recebido as homenagens mais brilhantes durante a vida. Isso ocorre porque os maus são mais temidos que os bons e exigem sem pudor as covardes adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Os seus gemidos agoniados eram ouvidos na profundeza dessas trevas, onde eles não podiam perceber outra coisa além dos insultos e das zombarias que deveriam sofrer. Tudo que cerca esses reis causa-lhes repulsa, tudo os contradiz, tudo os confunde. Em contraste com o que eles viveram na terra, quando zombavam dos homens e tinham a convicção de que todos existiam somente para servi-los. Nas profundezas do Tártaro, inferno, esses reis são entregues aos caprichos de alguns escravos a quem são obrigados a devotar uma submissão cruel. Humilhados dolorosamente, eles se submetem e não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro em que se encontram. Ficam à mercê dos golpes desses escravos, que se transformaram em seus tiranos impiedosos. Os golpes que recebem podem ser comparados aos golpes dos martelos dos ciclopes, sob uma bigorna, quando Vulcano os apressa para trabalhar nas fornalhas incandescentes do Monte Etna. Observações. Ciclopes. Na mitologia grega, eram os gigantes ferreiros que tinham um único olho no meio da testa e que viviam no Monte Etna. Vulcano é o nome latino do deus grego Hefesto. É o deus do fogo e da metalurgia. Era filho de Júpiter e de Juno, deusa do casamento. Monte Etna, local onde está situado o vulcão Etna, na ilha da Sicília, ao sul da Itália. Telêmaco viu então semblantes pálidos, consternados e hediondos. Uma terrível tristeza consome esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem se livrar desse horror, porque esse horror pertence à sua própria natureza. Assim, eles não necessitam de outro castigo para suas faltas que não sejam elas mesmas. Eles veem essas faltas sem cessar, em toda a sua enormidade, apresentando-se a eles sob a forma de fantasmas horríveis que os perseguem. Procurando livrar-se dessa perseguição, os reis buscam uma outra morte, mais poderosa do que aquela que os separou do corpo. No desespero em que se encontram, tais reis pedem por uma morte que seja capaz de lhe extinguir todo o sentimento e toda a consciência. Pedem aos abismos que os absorvam, para que possam escapar dos raios vingadores da verdade que os perseguem. Entretanto, o que lhes será reservado é uma vingança, que destila gota a gota e que jamais cessará. A verdade que os reis temiam ver agora é o seu suplício. Mas essa verdade que se ergue contra eles é a única coisa que conseguem ver. Essa visão os fere, os destrói, os arranca de si mesmos. É como um raio que, sem nada destruir ao redor, penetra-lhes no mais fundo de suas entranhas. Entre os seres que faziam Telêmaco arrepiar os cabelos, estavam vários reis antigos da Lídia, antiga região da Ásia Menor, punidos por terem preferido os prazeres de uma vida inativa ao invés de trabalhar para dar uma vida melhor aos povos, porque este deveria ser a função principal da realeza. Esses reis culpavam-se uns aos outros pela sua própria cegueira. Um rei dizia ao outro que tinha sido seu filho.
Eu não lhe recomendei tantas vezes durante a minha velhice e antes de morrer que você reparasse os males que eu causei com a minha negligência? Ah, infeliz pai, dizia o filho, foi você que fez com que eu me perdesse. Foi o seu exemplo que me inspirou a ostentação, o orgulho, a devassidão e a crueldade para com os homens. Vendo o senhor governar com tanta displicência, cercado de aduladores covardes, habituei-me a gostar da adulação e dos prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis o que os cavalos e outros animais de carga são para a humanidade em geral, ou seja, animais aos quais não se dá importância e que só servem para prestar serviço e proporcionar comodidades. Foi você quem me fez acreditar em tudo isso, e agora sofro todos esses males por tê-lo imitado. Juntavam a essas recriminações as mais horríveis maldições e pareciam prestes a se entredevorarem de raiva. Ao redor dos reis, como aves de rapina, encontravam-se ainda as mais cruéis suspeitas, os inúteis receios e as desconfianças que fazem os povos se vingarem da dureza de seus soberanos. Também era possível encontrar a ganância insaciável pelas riquezas, a falsa glória que acompanha os tiranos e a displicência que duplica o sofrimento sem a compensação de prazeres duráveis. Muitos desses reis eram severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes cometidos contra os povos, provenientes do desleixo na observação das leis, eram imputados aos reis que deveriam reinar para fazer com que as leis fossem cumpridas. A eles também eram imputadas todas as desordens provenientes da ostentação, do luxo e dos demais excessos que conduzem os homens à violência e à tentação de desprezar as leis para adquirir bens. O rigor caía principalmente sobre os reis que, em vez de serem bons pastores para o povo, só pensavam em devastar o rebanho como lobos famintos. Mas o que mais entristeceu Telêmaco foi ver, nesse abismo das trevas e males, um grande número de reis que tinham sido considerados na terra soberanos muito bons. Entretanto, estavam condenados às penas do Tártaro por terem se deixado governar por homens maus e hipócritas. Eram punidos agora por males que eles deixaram que outros praticassem em nome da sua autoridade. Além disso, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus, tanta era a sua fraqueza. Não tiveram medo de ignorar a verdade, assim como não tiveram o menor interesse pela virtude e nem o menor prazer em praticar o bem. Descrição do inferno cristão. 11. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas citações tiradas da obra O Inferno, de Auguste Calet, político francês. Essa descrição, extraída dos autores sagrados e da vida dos santos, pode ser considerada como a expressão da fé ortodoxa sobre o assunto, porque é sempre reproduzida com algumas pequenas variações nos sermões evangélicos e nas instruções pastoriais. Observação: ortodoxo é aquele que segue fielmente um princípio, uma norma ou uma doutrina. É tudo o que está em conformidade com a doutrina religiosa tida como verdadeira. Significa também algo rígido, tradicional, que não evolui, que é conservador, que não se adapta e nem admite novas ideias. 12. Os demônios nada mais são do que espíritos, e os condenados que presentemente estão no inferno também não passam de espíritos somente, visto que é apenas a alma que desce ao inferno. Os restos mortais devolvidos à terra se transformam em ervas, plantas, frutos, minerais, líquidos, sofrendo sem consciência as constantes transformações da matéria. Os condenados, assim como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final e retomar para sempre os mesmos corpos carnais que usavam quando viviam na terra. O que distinguirá um dos outros é que os eleitos ressuscitarão em corpos purificados e resplandecentes, enquanto os condenados vão ressuscitar em corpos imundos e deformados pelo pecado. Com isso, no inferno, além de espíritos, haverá também homens, assim como nós. Desse modo, o inferno passa a ser um lugar físico, geográfico, material, porque será povoado por criaturas terrenas, dotadas de pés, mãos, boca, língua,
dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde estará situado esse inferno? Alguns doutores o colocaram nas próprias entranhas da Terra, outros em um planeta que não sabemos onde fica. A questão, contudo, ainda não foi resolvida por nenhum concílio. Portanto, no que diz respeito a essa localização, estamos reduzidos a meras hipóteses. A única coisa que se afirma é que esse inferno, onde quer que esteja situado, será um mundo constituído por elementos materiais, embora sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste e com piores condições de vida que a Terra. É um lugar desprovido de qualquer princípio ativo, sem nenhuma aparência voltada para o bem. Bem este que ainda pode ser encontrado mesmo nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Assim como os egípcios, os hindus e os gregos, os teólogos mais reservados não se atrevem a descrever todos os horrores dessa morada. Limitam-se a nos apresentar como uma amostra o pouco que as Escrituras revelam. O lago de fogo e enxofre do Apocalipse. Os vermes de Isaías, que formigam eternamente sobre os cadáveres do Tofel. Os demônios atormentando os homens que eles conseguiram levar à perdição. E esses homens chorando e rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Observações. O lago de fogo e de enxofre do Apocalipse. Lugar onde a punição é eterna para todos os rebeldes que não se arrependeram, tanto os angélicos quanto os humanos. Apocalipse. O livro do Apocalipse é também chamado de Apocalipse de João, e é um dos livros da Bíblia, o livro sagrado do cristianismo. É o último da seleção cânon bíblico. Na terminologia do judaísmo e do cristianismo, Apocalipse é a revelação divina, a um profeta escolhido por Deus, de coisas que até então permaneciam ocultas. Essas palavras também são utilizadas como sinônimo de o fim do mundo. Vermes de Isaías. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora a tua cama é feita de larvas, e a tua coberta de vermes. Isaías, capítulo 14, versículo 11. Tofel, do hebraico, mentiroso, falacioso. Alusão ao demônio Mefistófeles, ou ao personagem Mefistófeles da obra Fausto, do autor alemão Goethe. Mefistófeles é uma personagem satânica da Idade Média, conhecida como uma das encarnações do mal, aliado de Lúcifer e Lúcius na captura de almas inocentes, através da sedução e do roubo de corpos humanos atraentes. É um dos demônios mais cruéis, e em muitas culturas também é sinônimo do próprio diabo. Santo Agostinho não concorda que esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexos dos sofrimentos morais. Ele vê, no verdadeiro lago de enxofre, vermes e serpentes saciando-se em todas as partes do corpo dos condenados, juntando às suas mordidas as queimaduras de fogo. Santo Agostinho pretende mais. Segundo um versículo de Marcos, ele diz que esse fogo estranho, embora material como o nosso, e agindo sobre corpos materiais, conservará o corpo dos condenados como o sal conserva a carne dos animais sacrificados. Os condenados que estão no inferno sentirão a tortura desse fogo que queima sem consumir e que penetra sobre a pele. Envolve todos os membros, a medula dos ossos, a pupila dos olhos e as fibras mais ocultas e sensíveis do ser. Tudo ficará encharcado e saturado por esse fogo. Se os condenados pudessem mergulhar na cratera de um vulcão, encontrariam um lugar mais fresco e melhor para repousar. Os teólogos mais tímidos, discretos e reservados também descrevem o inferno desta forma. Eles não negam que possam existir no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que não possuem conhecimento suficiente a respeito deles, pelo menos tão esclarecedor como o que lhes foi dado sobre o terrível suplício do fogo e dos vermes. Entretanto, existem teólogos mais ousados, ou mais esclarecidos, que dão ao inferno descrições mais detalhadas, variadas e completas.
Embora não se saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, existem santos, como Santa Teresa, que já estiveram lá. Eles não foram com a lira nas mãos, como Orfeu, nem de espada em punho, como Ulisses, mas foram transportados em espírito. Observações. Orfeu. Na mitologia grega, Orfeu era filho de Apolo com a musa Calíope. Foi o poeta mais talentoso que já viveu. Quando tocava a lira que seu pai lhe deu de presente, os pássaros paravam de voar para escutá-la. Os animais selvagens perdiam o medo. As árvores se curvavam para sentir os sons no vento. Ulisses é o personagem principal da obra Odisseia de Homero. Deixou seu filho Telêmaco, ainda bebê, para lutar em Troia. Elaborou o estratagema do cavalo de Troia. Santa Teresa realizou a reforma da Ordem das Carmelitas. Viveu muitas vezes o fenômeno da levitação. Foi canonizada 40 anos após a sua morte pelo Papa Gregório XV. De acordo com a narrativa de Santa Teresa, haveria cidades no inferno. Ela viu pelo menos uma espécie de rua comprida e estreita como tantas que existem nas cidades medievais. Percorreu a rua horrorizada, andando sobre um terreno lodoso e fétido, cheio de répteis monstruosos. Sua marcha foi detida por uma muralha que interceptava a rua. Nesta muralha havia um nicho onde Teresa se abrigou, sem saber explicar como isso aconteceu. Ela disse que era esse o lugar que lhe seria destinado, caso ela abusasse em vida das graças que Deus lhe concedeu em sua cela na cidade de Ávila, na Espanha. Apesar da facilidade com que entrou nesse nicho de pedra, ela não podia sentar-se ou deitar-se, nem se manter de pé. Também não podia sair dali. Essas paredes horríveis, fechando-se sobre ela, envolviam, apertavam, sufocavam, esfolavam e cortavam a santa em pedaços. As paredes pareciam estar animadas por um movimento próprio, ou melhor, pareciam estar vivas. Sentia-se queimar e experimentava simultaneamente todas as formas de angústia. Sem nenhuma esperança de socorro, tudo se transformou em trevas à sua volta. Mas, através dessas trevas, ela ainda percebia com pavor a horrível rua em que se achava e toda a sua imunda vizinhança. Essa visão era tão insuportável como os apertos da sua prisão. Nota de Allan Kardec. Esta visão tem todas as características de um pesadelo, sendo provável que fosse desse tipo o fenômeno que aconteceu com Santa Teresa. Certamente, esse não passava de um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos. Viram no inferno grandes cidades completamente queimadas pelo fogo: Babilônia, Nínive e a própria Roma, com seus palácios e templos incendiados e seus habitantes acorrentados. Viram também traficantes presos às suas bancas, padres e homens da corte gritando desesperadamente nos salões de festa, presos às suas cadeiras e levando aos lábios, para matar a sede, taças vermelhas das quais saíam chamas. Criados ajoelhados em fossas ferventes, com os braços distendidos, e príncipes de cujas mãos escorriam lavas incandescentes de ouro derretido. Outros viram no inferno planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos, que por não colherem nada desse campo fumegante, cultivados com sementes estéreis, se devoravam uns aos outros. Depois se dispersavam em bandos, tão numerosos quanto antes, e iam procurar ao longe, em vão, terras mais felizes. Assim que saíam, eram logo substituídos por outras colônias errantes de condenados. Existem ainda aqueles que viram no inferno montanhas cheias de precipícios, florestas que gemiam, poços sem água, fontes feitas de lágrimas, rios de sangue, ciclones de neve em desertos de gelo, barcos tripulados por pessoas desesperadas, navegando sobre mares onde a terra nunca surgia. Resumindo, viram tudo o que os pagãos já haviam visto, ou seja,
um terrível reflexo da terra, com suas misérias grandemente aumentadas e seus sofrimentos naturais eternizados. Não deixaram de ver também masmorras subterrâneas, forcas e outros instrumentos de tortura criados por nossas próprias mãos. De fato, existem no inferno demônios que, para melhor atormentarem os homens e seus corpos, também se revestem de corpos. Estes corpos têm asas de morcegos, chifres, peles cobertas de escamas, patas com garras e dentes pontiagudos. Eles apresentam-se armados de espadas, garfos, pinças, grelhas, serras, tudo com pontas incandescentes. Exercem esse ofício de trabalhar na carne dos condenados por toda a eternidade, como se fossem açougueiros e cozinheiros. Outros demônios, transformados em leões ou em serpentes enormes, arrastam suas presas para cavernas isoladas. Alguns se transformam em corvos para arrancar os olhos de certos culpados, enquanto outros se convertem em dragões voadores para se atirarem sobre o dorso de suas vítimas e arremessá-las ensanguentadas em tanques de enxofre, enquanto elas gritam desesperadas. Neste inferno, existem também nuvens de gafanhotos e de escorpiões gigantescos, cuja visão produz náuseas e calafrios, e cujo contato provoca convulsões. Monstros de várias cabeças abrem suas goelas vorazes e sacodem sobre essas cabeças disformes as suas crinas de serpentes venenosas, triturando os condenados com suas mandíbulas ensanguentadas, para depois vomitá-los mastigados, porém vivos, porque são imortais. Estes demônios em forma humana, que lembram tão claramente os deuses do Amente e do Tártaro, bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros povos pagãos ao redor da Judéia, não agem ao acaso, e cada um tem a sua função e o seu objetivo. O mal que eles praticam no inferno guarda estreita relação com o mal que eles induziram os homens a praticar na terra. Nota de Allan Kardec. Estranha punição esta, dada aos demônios, de poder continuar praticando no inferno um mal ainda maior do que aquele que eles praticaram na terra. Seria mais racional que os próprios malfeitores sofressem as consequências desse mal, em vez de terem o prazer de proporcioná-lo a outros. Observação: a mente, nome dado pelos egípcios ao templo onde as almas dos mortos se reuniam para serem julgadas por Osíris, protetor dos mortos. Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque ofenderam a Deus através desses órgãos e desses sentidos. Eles são punidos da seguinte maneira: os gulosos pelos demônios da gula, os preguiçosos pelos demônios da preguiça, os sensuais pelos demônios da sensualidade, e assim por diante. Enfim, suas punições têm relação com os pecados que cometeram. Esses condenados, mesmo estando aquecidos, sentirão frio, mesmo congelados, sentirão calor. Estarão sempre desejando ao mesmo tempo o repouso e o movimento, sempre sedentos e famintos, sentindo-se 1000 vezes mais cansados que um escravo ao fim da jornada. Os condenados estarão mais doentes do que os agonizantes, mais debilitados e cobertos de chagas do que os mártires, e isso para todo sempre. Nenhum demônio se recusa, nem jamais se recusará, ao desempenho odioso da sua tarefa. Nesse sentido, são todos muito disciplinados e fiéis quanto ao cumprimento das ordens de vingança que recebem. Sem isso, o que seria do inferno? Os condenados poderiam descansar se os carrascos se desentendessem entre si ou ficassem entendiados. Mas nada de repouso para os condenados, e nada de discussão entre os carrascos. Por mais maldosos e numerosos que sejam os demônios, eles se entendem de um extremo ao outro do abismo. Jamais se viu sobre a terra subordinados tão fiéis aos seus chefes, exércitos mais obedientes aos seus comandantes. Uma obediência assim, com tanta devoção, não ocorre nem nas comunidades dos monges mais humildes e submissas aos seus superiores. Nota de Allan Kardec. Esses mesmos demônios, rebeldes a Deus no que diz respeito a fazer o bem, são de uma docilidade exemplar para praticar o mal. Nenhum deles se recusa ou se mostra de má vontade durante toda a eternidade. Que estranha mudança aconteceu com eles, que haviam sido criados puros e perfeitos como os anjos.
Não causa admiração ver esses demônios darem exemplos de harmonia, de concórdia inalterável, enquanto os homens não conseguem viver em paz e se destroem na terra? Vendo o requinte dos castigos reservados aos condenados e comparando a situação deles com as dos demônios, é o caso de perguntar: quais são os mais dignos de lástima, os condenados ou os demônios? Quase nada se conhece dos demônios que formam a população do inferno, desses espíritos desprezíveis que compõem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais imundos que constituem a fauna das regiões infernais. Entretanto, os nomes de muitos príncipes que comandam tais legiões são conhecidos, e entre eles estão Belfegor, o demônio da luxúria; Abaddon ou Apolion, o demônio do homicídio; Belzebu, o demônio dos desejos impuros ou o senhor daqueles que são responsáveis pela corrupção; Mamon, o demônio da avareza; Moloque, Belial, Baal-Gade, Astarote e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo, o sombrio arcanjo que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Eis em resumo a ideia que nos dão sobre o inferno cristão, do ponto de vista de sua natureza física e também das penas físicas que aí sofrem os condenados. Consultem os escritos dos pais da Igreja e dos antigos doutores. Interroguem as lendas piedosas, observem as esculturas e as pinturas das nossas igrejas. Atentem para o que é dito nos púlpitos e vocês saberão ainda mais sobre esse tema. 13. O autor acrescenta a essas descrições do inferno as seguintes reflexões, cujo alcance todos compreenderão. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz ainda um segundo milagre, dando a esses corpos mortais, já desgastados pelas provas da vida, já aniquilados com a morte, a virtude de sobreviver sem se dissolverem numa fornalha, onde até os metais se evaporariam. Pode-se dizer que a alma é o seu próprio carrasco, que Deus não a castiga e que ele apenas abandona essa alma no estado infeliz em que ela se encontra. Isso até é possível compreender, embora o abandono eterno de um ser extraviado e sofredor pareça não ser compatível com a bondade do Criador. Entretanto, o que se diz da alma e das penas espirituais não se pode dizer de maneira alguma dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não é suficiente que Deus afaste a sua mão, ao contrário, é necessário que ele intervenha, que atue sem o que todos os corpos sucumbiriam. Assim, os teólogos supõem que Deus intervém efetivamente após a ressurreição dos corpos, segundo o milagre do qual falamos, ou seja, manter a vida de corpos já desgastados, tornando-os imortais. Primeiro, o Criador retira os nossos corpos dos sepulcros em que eles foram devorados pelos vermes e os retira no estado em que foram enterrados, isto é, com suas enfermidades originais e com os desgastes produzidos pela idade, pela doença e pelos vícios. Desse modo, Deus nos devolve os corpos nesse estado, decrépitos, friorentos, doentes, cheios de necessidade, sensíveis a uma picada de inseto, cobertos pelas feridas que a vida e a morte os impuseram, e está feito o primeiro milagre, a ressurreição. Depois, Deus dá a esses corpos raquíticos, prestes a voltarem ao pó de onde saíram, propriedades que eles nunca tiveram, e está feito o segundo milagre, a restituição da imortalidade. Imortalidade esta que, em sua cólera, ou melhor, em sua misericórdia, ele havia retirado de Adão ao expulsá-lo do paraíso. Quando Adão era imortal, ele era invulnerável. Deixando de ser invulnerável, tornou-se mortal. Era a morte seguindo de perto a dor que ele sentia por perder o paraíso. A ressurreição não restabelece as condições físicas do homem inocente e nem as do culpado. É uma ressurreição apenas das nossas misérias, mas com um acréscimo de novas misérias, infinitamente mais horríveis. É, em parte, uma verdadeira criação, e a mais infame que a imaginação já ousou conceber.
Deus muda de ideia e junta aos tormentos espirituais dos pecadores também os tormentos carnais, que passam a durar por toda a eternidade. Utilizando seu poder, muda as leis e as propriedades da matéria, por ele mesmo estabelecidas para os organismos materiais, desde o começo dos tempos. Ressuscita carnes doentes e corrompidas, e reúne com um nó indestrutível esses elementos que tendem a separar-se por si mesmos. Mantém e perpetua, contra a ordem natural, essa podridão viva. Lança tudo isso ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la de maneira como se encontra, ou seja, sensível, sofredora, ardente, horrível e, pasmem, imortal. Pelo milagre da ressurreição, Deus se transforma num dos carrascos do inferno, pois se os condenados só podem atribuir a si mesmos os seus males espirituais, não podem fazer o mesmo com os seus males materiais, que só podem ser atribuídos a Deus. Era aparentemente muito pouco abandonar essas almas, após a morte do corpo físico, a tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias que sente uma alma por haver perdido o seu bem supremo, ou melhor, a vida. Segundo os teólogos, Deus irá buscá-las nessa noite, a noite do juízo final, no fundo desse abismo, chamando-as momentaneamente à vida, não para dar-lhes o consolo, mas para revesti-las em um corpo horrível, chamuscado e mortal, mais pestilento que a túnica de Dejanira, para, em seguida, abandoná-las para sempre. Na verdade, Deus não vai abandonar essas almas de forma absoluta, já que o inferno, o céu e a terra, para continuarem existindo, dependem de um ato permanente da sua vontade, que está sempre ativa. Tudo desapareceria se ele os deixasse de sustentar. Assim, Deus terá para sempre esses condenados à sua disposição, para impedir que o fogo se extingua e que os seus corpos se dissolvam. Desse modo, Deus quer que esses infelizes imortais contribuam com o suplício eterno para a edificação dos escolhidos. Observação: túnica de Dejanira. Segundo a mitologia grega, Dejanira foi casada com Hércules. Achando que Hércules havia lhe traído, ofereceu-lhe uma túnica banhada com o sangue de um centauro, que lhe disse que essa túnica tinha o poder de lhe devolver o amor que ele tinha perdido. Ao vesti-la, Hércules entra em agonia, acende uma pira de fogo e se joga nas chamas, morrendo queimado. 14. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos havia superado em maldades o inferno dos pagãos. De fato, no Tártaro, que é o inferno dos pagões, vemos os culpados torturados pelo remorso, diante de seus crimes e de suas vítimas, oprimidos por aqueles a quem eles prejudicaram na vida terrena. Vemos também os culpados fugirem à luz que os penetra, procurando em vão escapar aos olhares daqueles que os perseguem. No inferno pagão, o orgulho é abatido e humilhado. Todos trazem as marcas do seu passado. Todos são punidos pelas suas próprias faltas, a tal ponto que, para alguns, basta estarem entregues a si mesmos, não sendo necessário aumentar-lhe os castigos. Mas todos são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagens de uma existência terrena. Lá, não se vê os homens retomarem o seu corpo carnal para sofrer materialmente, nem o fogo penetrar sobre a sua pele, saturando-os até a medula dos ossos. Também não se vê, no inferno pagão, o requinte nem o refinamento das torturas que constituem a base do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença de acordo com o delito, ao passo que no império de Satanás, inferno dos cristãos, todos são confundidos nas mesmas torturas, tendo por base o aspecto material, e não existe critério para a aplicação da justiça. É verdade que hoje já existem na igreja muitos homens de bom senso que não admitem mais essas coisas ao pé da letra. Eles veem nelas simples alegorias cujo sentido convém interpretar. Essas opiniões são apenas individuais e não podem ser consideradas como lei. Portanto, a crença no inferno material, com todas as suas consequências, continua sendo uma verdade na qual se acredita, sem a necessidade de uma comprovação, ou melhor, continua sendo um artigo de fé. 15. É de se perguntar:
como alguns homens foram capazes de ver essas coisas em estado de êxtase quando elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem dessas imagens fantásticas, que às vezes se produzem com todas as aparências da realidade. Diremos apenas que é preciso reconhecer que o êxtase é a forma de revelação menos segura de todas, porque esse estado de superexcitação nem sempre resulta de um completo desprendimento da alma, como se poderia acreditar. Muitas vezes, ele é o reflexo de preocupações que a pessoa teve na véspera. Ver o Livro dos Espíritos, perguntas número 443 e 444. As ideias com que a mente se nutre e das quais o cérebro espiritual conserva a forma ou a visão se reproduzem amplificadas como em uma miragem, de formas vaporosas que se desenvolvem e se confundem, compondo esses conjuntos estranhos. Aqueles que entram em êxtase, independente do culto a que pertençam, sempre viram as coisas relacionadas com a fé que possuem. Assim, não existe nada que possa surpreender naquilo que aconteceu com Santa Teresa e tantos outros, porque eles estavam saturados pelas descrições, verbais ou escritas, do inferno. Essas visões nada mais são do que o efeito de um pesadelo. Um pagão, cheio de fé, teria visto no Tártaro as Fúrias, ou no Olimpo, Júpiter, com um raio na mão.